Jesus disse, muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Observe, ele disse muitos são os chamados, ele não disse todos. Logo, muitos não são todos. E aí ele disse, poucos são os escolhidos. Observe que dos muitos que não são todos, ele disse apenas muitos serão chamados. Ele disse que desses muitos, poucos ainda seriam escolhidos. Depois Cristo mesmo disse que pelo fato da porta ser larga e o caminho espaçoso, ele disse que muitos são os que entram por essa porta. E porque a porta é estreita e apertado o caminho, ele disse que poucos são os que entram por essa porta. Aliás, ele disse, poucos são os que a encontram. Por quê? Porque poucos são os que querem, de fato, entrar. Poucos são os que querem, de fato, pagar o preço para entrar por essa porta estreita, por esse caminho apertado. Observe que quando a gente procura transformar este número em percentual, nos parece muito, vamos dizer assim, é muito dolorido quando você começa a olhar a Bíblia e observar estes poucos, transformando-os em percentual para que possamos entender qual é mesmo essa dimensão do percentual de salvos. Claro, nós não temos, a Bíblia não nos diz o percentual exato de salvos, mas nós temos exemplos bíblicos. Observe que quando Deus tira o povo do Egito para Canaã, dali, a Bíblia diz que 600 mil homens de pé saíram do povo de Israel. 600 mil homens de pé, a gente entende como homens prontos para a guerra. 600 mil homens de pé, fora mulheres, crianças. E a Bíblia diz que daqueles lá, apenas 2 chegaram, 2 apenas entraram em Canaã no decorrer dos 40 anos. Ou seja, apenas Josué e Caleb entraram em Canaã. Observe, você consegue calcular comigo se de 600 mil homens, apenas 2 foram aprovados para entrar? A Bíblia diz que a maioria, a grande massa humana, morreu e pereceu no deserto por causa da incredulidade, por causa da murmuração e por causa da idolatria. E apenas 2, Josué e Caleb. Se a gente for transformar isso em percentual, seria algo que a gente não sabe nem como expressar. 600 mil homens, 10% de 600 mil homens seriam 60 mil, mas apenas 2 foram aprovados. A gente volta um pouco atrás, até me adiantei, mas quando você volta um pouco atrás, lá no dilúvio, quando o Senhor mandou o dilúvio sobre a terra, a Bíblia diz que Deus livrou de justo apenas Ló e os seus filhos, suas noras. Apenas 8 pessoas. Você consegue entender isso? Você consegue dimensionar quantas pessoas existiram em toda a terra naquela época?
Vamos imaginar aqui, se eu imaginar por baixo 8.000 pessoas. Vamos imaginar 8.000 pessoas. É claro que havia muito mais de 8.000 pessoas. E, no entanto, apenas 8 escaparam nas águas. Observem, de 8.000 pessoas, é claro que tinha mais, mas de 8.000 pessoas, 10% seriam o quê? 800. De 8.000, 10 seriam 800. E, no entanto, nós vimos que apenas 8 foram salvas. Apenas 8. Isso é algo, escureceu aqui um pouquinho, mas isso é algo que a gente tem que pensar. De 8.000, mas é claro que tinha muito mais. Apenas 8. Ló e sua família escaparam do dilúvio. E Jesus desce lá no livro de Pedro, conta que Jesus desceu lá e viu aquele povo da época ainda do dilúvio que estava lá em cativeiro no inferno, condenado. Isso não te chama a atenção? Isso não nos deixa um pouco pensativos acerca dessa questão? Apenas 8 pessoas escaparam, apenas 8 pessoas foram livres da destruição na terra naquela época. Nós temos que pensar um pouco sobre isso. Apenas 2 entraram em Canaã. Você lembra que o nosso irmão que pegou um exército com 32.000 homens, 32.000 homens, Gideão, 32.000 homens, e foi para a guerra. A Bíblia diz que apenas 300 foram aprovados. Apenas 300. De 32.000, 10% seriam 320. Não, 3.200. 3.200. De 32.000 homens, 10% seriam 3.200. E, no entanto, apenas 300. Isso dá menos de 1%. Menos de 1%. Você consegue entender isso? Lá no dilúvio, apenas 8 pessoas escaparam. Apenas 8 foram dadas como justas na terra. Do povo de Israel, apenas 2 do exército entraram em Canaã. Apenas 2 entraram em Canaã. Claro, vamos falar de Moisés. Moisés foi salvo. Deus o tirou antes da tomada de Canaã. Você já parou para imaginar isso? Que apenas 8 em toda a terra naquela época foi dado como justo e escaparam do dilúvio? Apenas 2 entraram em Canaã do exército de Israel? Mas ainda em Gênesis, Deus vai mandar fogo em Sodoma e Gomorra. E ali Deus envia o seu anjo e vem falar com Abraão. Pensa comigo. Abraão diz assim, Deus primeiro diz assim, o anjo fala, eu irei destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, mas eu tenho que avisar isso ao meu servo Abraão. E quando ele diz a Abraão, Abraão se põe como intercessor, e aí ele diz assim, Senhor, se tiver 50 justos lá,
o Senhor destruiria? Ele disse, não. Aí Abraão insiste, se tiver 40 justo, ele disse, não, também não destruo. Aí Abraão vai mais adiante, se tiver apenas 30, não, não destruo. Senhor, se tiver apenas 20 justos, imagine, 2 cidades, Sodoma e Gomorra, e Abraão estava ali julgando ter apenas 20 justos. Aí Deus disse, não, se tiver 20 justos, eu não destruo. Aí Abraão pensa mais um pouquinho, aí diz, não, Senhor, se tiver apenas 10. Pense comigo, 2 cidades. E Abraão disse, se tiver apenas 10 justos, o Senhor vai destruir essa cidade? Aí Deus disse, não, se tiver 10 justos lá, eu não destruo. E a Bíblia diz que o Senhor manda fogo em Sodoma, Gomorra e outras aldeias circunvizinhas ali e tira de lá apenas 3 justos. Apenas 3 justos. Ló e as suas 2 filhas. Pensa comigo, 2 cidades e ainda aldeias circunvizinhas. Deus destruiu porque não tinha lá 10 justos. 10 apenas. Não tinha. Então ele mandou fogo e tirou de lá os 3 justos. Você acha que isso é o quê? Isso não tem alguma mensagem para nós? Isso não nos serve de alerta? Naquela época, onde o pecado ainda era pouco, você não acha que o pecado aumentou na terra? Você não acha que a iniquidade tem aumentado, que o amor tem esfriado? Você não acha que nesta população de mais de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas na terra, não está pior? Não há mais pecado, mais iniquidade hoje do que antes? E Deus fez isso. Só tinha 3 justos em Sodoma e Gomorra. Você lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego quando estavam cativos? A Bíblia diz que o rei da Babilônia levou o povo de Judá, todo cativo, todo o povo do Reino do Sul foi levado, grande massa humana foi levada para a Babilônia, e de repente o rei faz uma estátua e diz que todos devem adorar a sua estátua. Estavam ali várias pessoas de Israel, do reino de Judá. Ele diz que quando tocassem as trombetas, os instrumentos musicais, todos deveriam se prostrar ante a sua imagem. E a Bíblia diz que quando tocaram, todos se prostraram, com exceção de Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos de Israel haviam ali? Quantos de Israel haviam ali? Você não acha que todos eles se prostraram? E ficaram apenas Sadraque, Mesaque e Abednego? Apenas eles 3 de pé, diante de uma massa humana que se prostrou, que se ajoelhou ali. Isso não serve para você refletir? Isso não serve para você pensar? Imaginemos que ali houvesse 3.000 pessoas de Israel. Claro que existia mais. Existia muito mais. Vamos imaginar em milhões. E apenas 3 ficaram de pé. Apenas 3. São coisas para nós analisarmos, para nós pensarmos. O percentual de justos, de salvos, é um percentual pequeno.
pequeno, não adianta. Quando Jesus andou na terra, uma multidão andava com ele, mas ele só escolheu 12. E ainda tinha um que o traiu. Entende isso? Em uma das reuniões com Jesus havia 5.000 pessoas, homens, fora mulheres e crianças. Todos os dias uma multidão andava com Jesus, mas ele escolheu apenas 12. Depois ele escolhe 70 e estes, a sua maioria, vai embora, o abandona. Você tem alguma dúvida de que o número de salvo é um número bem pequeno? Vamos dizer assim, irrisório? Você tem alguma dúvida? Ah, pastor, mas João viu uma multidão como a areia da praia, lá no livro de Apocalipse. É verdade. Ele viu uma multidão dos salvos. Mas ele contou sobre a multidão dos perdidos? Se eu juntar só os salvos, é uma multidão. Mas e o número de perdidos? Quem pode contar? Quem poderá contar o número de perdidos, de condenados? Você acha mesmo que essa maioria vai entrar no reino? Você acha mesmo que essa maioria de pessoas que estão nas igrejas espalhadas pelo mundo vai entrar mesmo? Hoje nós não passamos de 1 bilhão de cristãos na Terra. Não passamos de 1 bilhão de cristãos na Terra. Imagine que já sobram aí 7 bilhões que não conhecem, que não se entregaram ao Senhor. E destes apenas 1 bilhão de cristãos, você acha que todos serão salvos? Todos entrarão no reino? Pense nisso. Você precisa pensar nisso. No dilúvio, apenas 8. Menos de 1% da população da Terra. Apenas 8 escaparam. Lá, quando Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra, só 3 foram salvos do fogo. Menos de 1%. Gideão vai para a guerra, só 300 soldados dos 32.000 foram aprovados. Menos de 1%. Quando o rei exige que todos se prostrem diante da sua imagem, apenas 3 ficaram de pé do povo de Israel que lá estava. Sim, eu falo isso para assustar você. Eu falo isso para deixar você assustado. Eu falo isso para fazer você entender que o número de salvos é um número pequeno, são poucos, são pouquíssimos. Não é todo mundo que vai entrar lá, não. Esse é o maior concurso e mais difícil concurso do universo e você tem que passar. Você tem que ser aprovado. Você tem que ser aprovado. Este é o maior concurso. Você sabia que as nossas chances de ser condenados são maiores do que as de serem salvos? Sim, porque nós temos muito mais oportunidades de fazer o que desagrada a Deus. Porque nós temos como inimigo o mundo, a carne e o sistema mundano. Nós temos muito mais facilidades para desobedecer, para sermos condenados do que para sermos salvos. Portanto, é por isso que Jesus disse: lutai, porfiai, guerreai por entrar pela porta estreita. O número de salvos, infelizmente, é muito pequeno. E não adianta querer se enganar. Não adianta você querer se enganar. E não adianta. Ah, não é bem assim. Já vi muita gente falar. Lembre destes exemplos bíblicos e mude a sua história. Pague seu preço e seja um dos poucos que entrarão pela porta estreita.